O assassino do governo é morto depois de ser traído por seu chefe. Ao chegar no inferno, ele recebe uma oferta para retornar à Terra se ele estiver disposto a liderar um exército do mal. Hoje vamos recapitular o filme chamado Spawn, O Soldado do Inferno de 1997. A batalha entre o céu e o inferno dura uma eternidade. Os seus exércitos aumentam com as almas colhidas na Terra. O diabo, Malebolgia, mandou um tenente recrutar homens para transformar a Terra num local de morte em troca de poder e riqueza. Um local que forneça almas para o exército das trevas para que o apocalipse possa começar. Tudo o que o Senhor das Trevas precisa é de um grande soldado. Alguém que conduza as suas hordas até as portas do paraíso e que as destrua por completo. Numa base aérea militar de Hong Kong, um assassino chamado Simmons mata todos os guardas da torre de vigia. Lá, ele prepara um míssil e direciona o míssil para um avião que continha o alvo que ele almejava e o míssil foi disparado. O avião foi destruído, matando todos ali. Ele prontamente ativa o recurso de autodestruição do lançador antes de sair da sala. No dia seguinte, notícias de todo o mundo noticiam sobre o ataque em Hong Kong, que matou o líder da Frente Revolucionária Argelina e centenas de vidas inocentes, provocando protestos anti-americanos em todo o mundo. Na sede da A6 na América, o líder chamado Jason Wynn negocia com o Palhaço do Inferno. O palhaço o questiona sobre a arma de destruição em massa que ele havia prometido. Wynn explicou que essa arma requer uma ciência exata e pede mais tempo. O palhaço também expressou seu desejo de recrutar um dos melhores homens de Wynn, o agente Simmons. No dia seguinte, Simmons sai de casa despedindo-se de seu cachorro Spaz e entra no carro de Terry. Terry entrega a ele um artigo de jornal sobre o ataque no aeroporto que resultou em muitas vítimas civis. Ele informa ainda a Simmons que as recentes missões orquestradas por Wynn levaram a um caos generalizado. Pouco depois, Simmons confronta Jason em seu escritório. Simmons está zangado com ele por não ter conseguido manter a zona de conflito do aeroporto desprovida de espectadores inocentes. Apesar disso, Jason descreve isso como um sacrifício lamentável, mas necessário. Simmons então expressa seu desejo de desistir. Jason recusa. Após a última missão final de Simmons, Jason providenciará a sua transferência. Ele terá que se infiltrar numa fábrica de bioquímica na Coreia do Norte e neutralizar meticulosamente quaisquer agentes patogênicos biológicos. Simmons finalmente concorda em realizar a missão. Mais tarde, Simmons se infiltra na base norte-coreana e elimina os guardas. Ao se aventurar nas profundezas da instalação, Simmons fica confuso ao ver muitas bombas instaladas e prontas para serem explodidas. Só então Jason aparece, afirmando que as prioridades da missão foram alteradas. Jason afirma que irá liberar o vírus para que pudesse chegar a uma cidade próxima com uma população de 8.000 pessoas como material para testar o vírus. Simmons tenta impedi-lo, mas Jessica atira nele. Só agora ele entendeu que foi traído por Jason. Jessica o encharca com um líquido inflamável e Jason então joga seu cigarro aceso nele, fazendo com que ele seja instantaneamente envolvido pelas chamas. Os explosivos também detonam, causando uma grande explosão. Depois disso, Simmons, gravemente queimado, acorda em uma igreja, onde é ridicularizado pelo palhaço por sua aparência carbonizada. Ele então desce a escadaria da igreja e sai em um beco, onde avista seu próprio reflexo horrivelmente queimado em uma poça de água. De repente, ele encontra um homem não identificado que explica há quanto tempo Simmons está ausente e descreve a cidade dos ratos como um lugar acolhedor para todos. O velho convidou Simmons para se juntar a ele, mas Simmons recusou. Ele presume que o incidente da Coreia do Norte seja recente, mas Malebolgia o manteve em cativeiro durante 5 longos anos. Ao chegar em sua casa, ele observa uma festa de aniversário onde o palhaço está e faz a chocante descoberta de que Wanda e Terry agora são um casal. O cachorro de Simmons, Spaz, imediatamente sente seu cheiro e o segue, com a filha de Wanda, Cyan, indo logo atrás. Ela avista Simmons caído no chão e lhe oferece alguns doces. Ao avistar a figura queimada, Wanda entra em pânico e chama Terry. O palhaço testemunha tudo isso e ajuda Simmons fingindo que é seu amigo, e eles vão embora dali. Wanda diz a Terry que ouviu o estranho chamar seu nome. Terry a conforta, sugerindo que levem as crianças para dentro. Posteriormente, em um beco isolado, o palhaço revela sua verdadeira natureza demoníaca. Ao mesmo tempo, Simmons reclama de uma sensação na pele, sentindo que está prestes a explodir, ao que o palhaço explica que é apenas seu necroplasma nos estágios iniciais. Ele explica a Simmons que morreu em uma explosão e foi enviado para o inferno, onde encontrou Malebolgia, que lhe ofereceu a liderança de seu exército.
Em troca, ele veria Wanda novamente. Malebolgia ainda mandou ele matar Jason Wynn. Simmons se recusa a acreditar nisso, o que leva o palhaço a levá-lo para o túmulo. No cemitério, Simmons descobre seu túmulo e começa a desenterrá-la. Ele encontra seus restos mortais carbonizados e um medalhão antigo com uma foto dele e de Wanda. Enquanto ele sofre por sua morte, espinhos começam a emergir de seu corpo, envolvendo-o em seu corpo semelhante a uma armadura. O palhaço então o proclama Spawn, general dos exércitos do inferno. Simmons coloca o medalhão em seu peito, que sua nova armadura absorve. Em seguida, o palhaço o leva de volta ao beco, informando-o que precisa deixá-lo por um tempo, pois tem outros assuntos para tratar. À medida que o palhaço sai, Simmons testa sua nova armadura, comentando que ela será útil quando ele enfrentar Jason. O homem enigmático faz outra aparição, informando a Simmons que toda escolha traz consequências. Ele se revela um assassino, assim como Simmons. Embora seu assassinato tenha ocorrido há 500 anos atrás, ele finalmente se apresenta como Cogliostro. Posteriormente, na sede da A6, vai ao ar um segmento de notícias apresentando Terry, que agora atua como porta-voz da A6, defendendo a CIA e seu diretor, Jason. Em conversa com Jessica, Jason ouve e aprecia isso, e ele insere um CD em um projetor. A apresentação que se segue revela a conclusão da arma definitiva de Jason, HIT-16, uma arma biológica para a qual só ele possui o antídoto. E após liberar o vírus, ele terá o controle iminente sobre o mundo. Simmons já se infiltrou nas instalações e derrotou os guardas. Ele então segue para o depósito de armas e se arma com armas formidáveis. Naquele instante, Terry entra no escritório de Jason, solicitando uma conversa privada. Quando Jessica sai, Jason elogia Terry por sua gestão competente da mídia e lhe oferece uma bebida. Terry expressa seu desconforto em contar mentiras para encobrir missões internacionais e pede uma compreensão mais profunda dos dados das operações de campo. No entanto, Jason lembra-lhe que o seu papel já não é o de analista. Apesar disso, Terry insiste em examinar os dados. Jason afirma que dirige a organização como bem entende e que a responsabilidade de Terry é garantir a aprovação pública. Terry vê um CD chamado Special Ops e os dois saem. Enquanto eles partem de carro, Simmons, armado e pronto, os observa de um telhado. Ao chegarem ao destino, Jason cumprimenta calorosamente vários convidados. Ele informa que apenas facilitou o desenvolvimento da HIT-16 e faz um brinde aos seus parceiros, que são seus beneficiários. Terry recebe uma ligação urgente sobre uma violação do Código Vermelho no arsenal e informa Jason imediatamente, garantindo que Jessica já chegou com os seguranças. Inesperadamente, Simmons, com uma capa vermelha, atravessa o teto de vidro. Ele rapidamente agarra Jason pela garganta e lembra quem ele é. Ele então joga Jason sobre uma mesa. Simmons então segura Terry, que lhe conta sobre a devastação de Wanda após a morte dele. Ele joga Terry para o lado e se prepara para matar Jason. Mas Jessica abre fogo contra ele. Apesar de levar alguns tiros, Simmons observa que sua armadura absorve as balas. Jason ordena que Jessica elimine Simmons, e ela tenta desferir um chute em sua virilha. Sua armadura não apenas o defende, mas também morde a perna dela em retaliação. Simmons arremessa ela contra a grade da varanda, e finalmente dispara sua arma contra ela. Tô indo! A conta é junta ou separada, moça? Mais seguranças aparecem atirando em Simmons. Ele vai para fora do prédio, onde a polícia avista no exterior do prédio, e disparam contra ele. Em resposta, sua armadura manifesta uma grande capa vermelha que o camufla contra o prédio. Como a polícia não consegue localizá-lo, ele tenta fugir, mas parte da beira do prédio cede. A polícia o percebe e abre fogo por baixo. Ao tentar fugir do tiroteio, ele perde o equilíbrio e cai do prédio. A capa vem em seu socorro, o levando embora dali, onde o leva de volta para a igreja. Logo, a equipe médica chega ao local. Jason lamenta a perda de sua assassina. O palhaço posteriormente contata Jason, que o acusa de não ter avisado sobre Simmons. O palhaço responde com desdém que não esperava que Simmons estivesse pronto tão rapidamente. Jason também informa que o HIT-16 já está operacional. Antes de ir embora, o palhaço revela que um dispositivo será instalado no coração de Jason, conectando seus batimentos cardíacos à bomba HIT-16. Consequentemente, se o coração de Jason parar de bater, a bomba irá detonar. Enquanto isso, em uma conferência, Wanda fala sobre a situação na fábrica de bioquímica na Coreia do Norte. Ela então percebe ele a observando, mas ele imediatamente recua.
Simmons encontra sua filha brincando com o Spaz nos fundos. Cyan comenta sobre seu rosto estranho, mas acha interessante. Quando ela pergunta o nome dele, ele se apresenta como Spawn. Ela, por sua vez, se apresenta como Cyan antes dele levar ela de volta para sua mãe. Em outro lugar, Malebolgia convoca o palhaço para o inferno, repreendendo-o por não ter garantido que Spawn cumprisse sua parte no acordo. No entanto, o palhaço expressa sua insatisfação com o fato de Spawn, e não ele, ter sido nomeado general. Malebolgia lembra ao palhaço que Spawn deve decidir matar Jason e liberar o vírus para que seu exército fique completo. Portanto, ele concede ao palhaço uma última oportunidade para realizar essa tarefa. De volta à conferência, Wanda se reúne com Cyan, que a informa sobre sua interação com Spawn. De repente, Terry chega, pedindo-lhes que saiam imediatamente. No entanto, Wanda exige uma explicação. Terry revela que Jason foi atacado e não quer arriscar sua segurança. Enquanto eles correm em direção ao carro, Cyan pergunta sobre Spaz, que ainda está com Simmons. Terry garante a ela que Spaz pode encontrar o caminho de casa e eles partem sem ele. Enquanto isso, Jason está sendo preparado para uma cirurgia para instalar o dispositivo no peito. De volta à igreja, Simmons está arrumando seus armamentos quando um garotinho se aproxima, apresentando-se como Zack. Logo aparece o palhaço. Simmons fica sabendo que foi ele que mandou Jason matar ele. Então Simmons o questiona sobre por que ele foi selecionado para liderar a guerra. O palhaço explica que esse era o destino de Simmons quando ele foi preparado para o papel de general por meio de missões secretas. Simmons reage agarrando o palhaço pela garganta e jogando-o para o lado, recusando-se a comandar seu exército. O palhaço ameaça matar Spaz se Simmons não obedecer, mas Simmons atira nele primeiro. Em resposta, o palhaço se revela como violador e se transforma em uma forma demoníaca. Simmons retalia atirando nele. Os dois despencam da sacada da igreja, caindo no beco da cidade dos ratos. O violador joga Simmons na cerca de espinhos da igreja antes de voltar à sua forma de palhaço e provocar Simmons. Ao partir, Cogliastro vem em socorro de Simmons. A armadura cura as costas de Simmons, mas ele sucumbe à dor e desmaia. Ao recuperar a consciência, Simmons encontra Cogliastro segurando uma espada em sua garganta que ele prontamente remove. Cogliastro mostra a ele as consequências de seu confronto com o violador no beco, que resultou em vários feridos civis. Ele lembra a Simmons que ele não é mais o homem que era antes. Ele agora é Spawn. Para alcançar a libertação, ele deve deixar Wanda ir, mas também enfatiza que o conflito entre o céu e o inferno depende de suas decisões e que tais escolhas exigem sacrifícios. Simmons pede desculpas a Zack pelo incidente no beco antes de sair para se preparar para seu confronto iminente com o palhaço. Enquanto pega suas armas de fogo, Cogliastro aponta que isso será inútil contra ele e começa a instruí-lo sobre como manipular sua armadura de necroplasma. Ele aconselha Simmons a controlar a armadura por meio de clareza e foco. Antes de Simmons sair em busca de Wanda, Cogliastro o avisa para conservar seus poderes, pois esgotá-los poderia custar-lhe a vida. Consequentemente, ele descarta seu armamento, colocando total fé em sua armadura, e entrega a coleira para Zack, pedindo-lhe que localize o cachorro. Ele então se apropria de uma motocicleta e vai embora. No caminho, ele encontra o palhaço dirigindo um caminhão, que tenta derrubá-lo, mas Simmons usa sua capa para formar uma armadura protetora. Em resposta, o palhaço ejeta uma gosma do veículo, fazendo com que a motocicleta de Simmons derrape. O palhaço vira o caminhão e vai em direção a Simmons, que está protegido sob a capa, causando uma grande explosão. Ao mesmo tempo, Terry se infiltra no banco de dados de seu escritório, extraindo arquivos confidenciais para um CD. De volta à casa de Wanda, ele examina os dados do CD, descobrindo o plano de Jason para tomar o controle global usando o HIT-16. Terry então contata uma jornalista e informa que possui evidências incriminatórias contra Jason, que posteriormente ele envia por e-mail para ela. Logo depois, Cyan e Wanda entram em seu escritório seguidos de perto por Jason armado. Jason avista o e-mail em andamento no computador e dispara no dispositivo. Ele está prestes a atirar em Terry quando a campainha toca. Jason ordena que Wanda atenda à porta. Na porta está o palhaço que informa a Jason que Spawn está se aproximando rapidamente. Pouco depois, Spawn chega e encontra Wanda contida, e Jason ameaça matá-la se ele não comandar o exército do inferno. Sem mais delongas, ele a mata. Enfurecido, Spawn agarra Jason e o joga contra a porta, que revela Cyan e Terry cativos.
Jason esclarece que matá-lo acionaria o dispositivo conectado ao seu coração, liberando o vírus e exterminando toda a vida na Terra. Sem mais nada a perder, Spawn o joga na lareira e está pronto para matá-lo, mas Jason argumenta que se matar ele, também resultaria na morte de Cyan. Esta revelação o detém, então ele usa seu necroplasma para capturar o dispositivo no peito dele com seu olhar, e o destrói. Ele tenta libertar o corpo de Wanda, mas ela revive e o esfaqueia, revelando que é o palhaço disfarçado. O palhaço repreende Spawn por não ter executado Jason, o que teria desencadeado o apocalipse. Do nada, Cogliastro aparece e atinge o palhaço com sua espada, chocando a todos. Ele então liberta Wanda e extrai a faca de Simmons, aconselhando-o a se concentrar na recuperação. De repente, eles são envolvidos pelas chamas e o palhaço os transporta para o inferno. O palhaço, agora transformado novamente no violador, entra em combate com Cogliastro. Spawn intervém para evitar que o violador mate Cogliastro. Spawn ataca sua garganta, deixando incapacitado. Posteriormente, Malebolgia enfrenta Spawn, informando ao demônio que ele nunca comandará as legiões do inferno. Eles conseguem fugir bem a tempo. Voltando para a casa de Wanda, Spawn finalmente aceita a ligação romântica entre Wanda e Terry. Pouco depois, Zack aparece com Spaz. Inesperadamente, o violador se materializa atrás de Spawn, agarrando-o e tentando devorá-lo. Cogliastro aconselha Spawn a usar sua armadura, o que ele faz. Ele forma pontas em volta da cabeça que penetram na boca do violador, e suas correntes cortam a cabeça da criatura. Após a batalha, a cabeça decepada do violador volta à forma do palhaço antes de ser banido para o inferno. Mais tarde, a polícia e a mídia chegam à residência de Wanda e Terry. Tendo recebido as provas incriminatórias contra Jason, eles as transmitiram para todo o mundo, levando ao encarceramento de Jason. Wanda e Cyan estão ilesas, com Cyan usando o medalhão de Simmons. O filme termina com Spawn fixando residência na igreja, resolvendo proteger a Terra e ajudar a humanidade. Espero que tenham gostado. Até a próxima.